Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos. É mais um momento assim ímpar, é um momento glorioso, quando nós nos reunimos, quando nós clamamos ao sangue do Cordeiro, quando nós clamamos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que o poder do Senhor ele venha sobre nós de um modo sobrenatural. Nós temos a alegria da salvação daquele que vive e reina para todo sempre na minha vida e na tua vida, numa manhã gloriosa como essa que Deus tem aí nos dado, numa manhã gloriosa como esta que Deus tem nos concedido. Então, a paz do Senhor Jesus aos meus amados irmãos, que Deus esteja aí abençoando, operando de um modo abundante, de um modo transbordante, e que nós venhamos orar, clamar, que nós venhamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida, na sua vida, e que nós sejamos alvo, né, das beneficências do nosso Deus, para que o poder salvífico do nosso Deus venha estar fazendo toda a diferença na minha vida e na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, venhamos adorar o nosso Deus, clamar a Ele e falar: Senhor, nós nos reverenciamos ao Senhor, nós colocamos a nossa vida no teu altar para que o Senhor venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Que seja um tempo de adoração, um tempo de busca, um tempo de entrega, que nada nem ninguém venha tirar, aleluia, essa nossa aptidão, aleluia, por te adorar, por te buscar, por estar nos rendendo a ti, porque somente o Senhor é digno de toda a honra, somente o Senhor é digno de toda a glória, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, é uma alegria muito grande nós estarmos juntos, né? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja aí te abençoando nessa manhã, operando maravilhosamente. Também os demais irmãos que estão nos acompanhando aí pelo Kawai, Deus esteja aí abençoando, derramando da sua graça, derramando da sua unção, derramando do seu sobrenatural, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero orar nesse instante, antes da gente estar conversando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido, e a tua boa mão, Pai, tem feito toda a diferença na nossa vida. Sem o Senhor, ó Deus, nada podemos fazer, ó Pai. Então nós te agradecemos, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, por mais esse dia, te agradecemos, ó Pai, pelas tuas maravilhas, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem, Senhor Deus, estendido as tuas mãos sobre nós, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, nós temos vencido, ó Pai, aleluia, todos os obstáculos, ó Pai, que estão propostos, Senhor Deus, a cada um de nós. Aleluia, Deus, o Senhor tem acrescentado vida, Pai. E é pelas tuas beneficências que nós estamos aqui, pois a tua palavra diz, Senhor Deus, em Romanos capítulo 8, versículo 36. Todos os dias, ó Pai, nós somos reputados como ovelha para o matador, mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Oh Deus de Israel, muito obrigado, ó Pai, pelo Senhor estar nos livrando, Senhor Deus, da morte, nos dando longevidade de vida. Muito obrigado, ó Deus, pelas tuas mãos potentes sobre nós, sobre o nosso corpo. Então, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, estendendo, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, as tuas misericórdias, ó Pai, para que os nossos passos, ó Pai, estejam andando nelas, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, esteja indo de encontro, ó Pai, aquele que se encontra enfermo, ó Pai, aquele que, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, clamado, chorado, colocado, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, todas as suas dificuldades diante do Senhor, ó Pai. Então, Senhor Deus, entra, Senhor Deus, com as tuas providências, tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor tem, Senhor Deus, para com o teu povo, ó Pai, para com teus filhos, ó Pai, que tem, Senhor Deus, falado contigo. Então, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel,
esteja indo de encontro, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, todo aquele, Senhor Deus, que tem passado, ó Pai, por momentos difíceis, Pai. Muitas vezes, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, até com falta de pão, Senhor Deus, muitas vezes, ó Pai, sem o soldo, aleluia, para estar, Senhor Deus, agindo, Senhor Deus, com suas responsabilidades mensais. Então, Deus de Israel, o Senhor é a porta, Senhor Deus, aleluia, a Tua palavra diz, Senhor Deus, no Salmo 127, 1 e 2, se o Senhor, aleluia, não edificar a casa, em vão vigia, aleluia, se o Senhor, aleluia, não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ainda diz mais, em vão será, aleluia, levantar de madrugada, comer o pão de dores, pois assim, Senhor Deus, aleluia, dá o Senhor enquanto os teus servos dormem. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos, ó Pai. Seja, Senhor Deus, com as famílias, ó Pai. Abençoa, guarda, protege e faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Então, Senhor Deus, move, Senhor Deus, as águas, ó Pai, a respeito, ó Pai, do teu filho, ó Pai. Aleluia, das tuas filhas, ó Pai, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da tua glória nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, glória ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Luísa Ventura, seja bem-vinda, Deus esteja te abençoando aí nessa manhã. Também Deus esteja indo de encontro à nossa diaconisa Darcília, abençoando a minha amada irmã nessa manhã. Também a nossa amada irmã Karen Ribarra, que Deus esteja abençoando, operando. Eu quero estar clamando, pedindo os amados irmãos que estejam colocando a nossa amada irmã Karen Ribarra aí em suas orações, para que Deus esteja curando a nossa irmã, Deus esteja fazendo uma obra maravilhosíssima no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que Deus esteja aí operando. Eu quero convidar os meus amados irmãos para estar comigo fazendo essa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus Ministério Efraim de Deus de Cascadura. Mas você, aleluia, meu convidado especial, você é uma pessoa, aleluia, que está sempre em nossas orações. Você, aleluia, tem aí verdadeiramente sido alvo, né? Aleluia, de tudo aquilo que Deus tem preparado, das suas beneficências, né? E nós adoramos ao Senhor, aleluia, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. Então, vamos estar nessa manhã nos colocando, aleluia, nos braços do Pai, para que Papai do Céu esteja aí movendo as águas ao nosso respeito, amém? Então, que seja um tempo assim de bênção, um tempo de entrega, um tempo de regozijo, um tempo de nós estarmos aí fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado, amém? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, Deus tem aí agido, né, com as suas beneficências, e hoje não é diferente. O nosso Deus, Ele está aí fazendo infinitamente mais, aleluia, do que nós temos pedido, do que nós temos falado, amém? Então sejam bem-vindos a todos, né, a nossa irmã Maria, né, Ribarra, né, a Karen aí Ribarra, que seja bem-vinda aí nessa manhã, também, aleluia, todos os amados irmãos, conforme Elane Peso, que Deus esteja aí operando na sua vida. Obrigada aí pelo presente, Deus esteja aí fazendo infinitamente mais. Eu quero te amar e convidar os amados irmãos a estar aí juntinho comigo, né? Conforme já falei aí, nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus Ministério Efraim de Deus de Cascadura, Rio de Janeiro, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura. Eu sou o pastor Carlos Sales, idealizador, também responsável por essa obra. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, e o horário dessa programação vai sempre ao ar às 7h30 da manhã, todos os dias. O texto bíblico que nós vamos estar utilizando é o capítulo, né? Capítulo 8, aleluia, do livro de Apocalipse. A reflexão, né? A reflexão, as primeiras
4 trombetas. Amém? Então esteja conosco aí, esteja aí, aleluia, para nos ajudar, que esteja aí fazendo a sua parte, que nós possamos aí ser uma bênção nas mãos do Senhor, né? Hoje é dia 16/3/2023. Nós temos os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, no bairro Cascadora, na Igreja Assembleia de Deus, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, vamos estar abrindo aí as nossas Bíblias. Você que está de porte das tuas sagradas escrituras, esteja abrindo aí com o pastor Carlos, para nós estarmos aí trabalhando, aleluia, nesse texto. Ore aí, aleluia, fale com o Espírito Santo do nosso Deus, para que ele esteja nos revelando, aleluia, tudo aquilo que nós precisamos saber nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Diz assim a abertura do 7º selo: os 7 anjos, com as 7 trombetas, também as 4 primeiras trombetas. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até, aleluia, diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançadas na terra, aleluia, que foi queimada na terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terra, aleluia, ou melhor dizendo, tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse. E semelhantemente à noite, e olhei e ouvi um anjo, aleluia, voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão, aleluia, de ainda tocar. Amém? Então, a gente precisa colocar a nossa vida no altar. A gente precisa buscar ao Senhor.
para que quando, aleluia, segundo o que eu creio, né, a gente será arrebatado antes da grande tribulação. Eu creio assim que cada um de nós tem uma visão, mas Carlos, eu creio que a igreja do Senhor será arrebatada e não passará pela grande tribulação. Mas tem pessoas que creem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então, é o modo de crer de cada um e nós temos que respeitar. Mas a gente precisa orar, clamar, aleluia, colocar o nosso coração no Senhor, para que Ele, aleluia, venha com seu grande poder, para que Ele venha com a sua grande, aleluia, bondade nos alcançar. E Ele nos alcançando, nós estaremos, meus amados irmãos, aleluia, debaixo das suas mãos potentes, e tudo aquilo que Ele tem de melhor para a minha vida e para a tua vida, isso acontecerá, amém? Então, quando Ele fala aqui, logo o 7º selo, aleluia, no versículo, aleluia, 1 do capítulo 8, ele diz assim: e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. A abertura do 7º selo, no início, aos juízos, aleluia, das 7 trombetas. O juízo, aleluia, das trombetas são juízos parciais, ao passo que os juízos das 7 taças são mais severos. Os juízos da sétima, aleluia, trombeta anunciará as 7 taças do juízo. O silêncio no céu deve-se ao horror diante do julgamento vindouro contra o pecado. Então o Senhor, Ele vem contra o pecado, porque o Senhor, aleluia, nesse tempo, meu amado irmão, minha amada irmã, Ele, conforme está aí no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o Senhor, aleluia, Ele vem, aleluia, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, trazer, aleluia, para cada um de nós, para que nós venhamos ter experiência com Deus. Então nós temos a oportunidade de estar tendo experiência com o nosso Deus. Então o Senhor, aqui em Romanos capítulo 6, versículo 23, ele diz: porque o salário da morte, aleluia, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqueles que, aleluia, continuam no pecado, morrerão, mas o dom, aleluia, gratuito de Deus é a vida eterna. Nós venhamos aí colocar a nossa vida no altar do Senhor. Nós venhamos estar esperançosos naquele, aleluia, que pode fazer tudo para a minha vida, aquele que pode fazer tudo para a tua vida. Então, aqui no versículo 3 do capítulo 8 de Apocalipse, ele diz assim: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr, aleluia, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do seu trono. Nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a cada instante, aleluia, está nos rendendo graça. Eu estava conversando com a minha esposa hoje, né? E a gente levanta, e quando eu abro o celular, muitas vezes ele tem muitos pastores, né, falando, né? Muitos pastores, muitas mensagens do Senhor, mas a gente olha 2 ou 3 mensagens que o Senhor, aleluia, está falando através dos seus servos, mas muitas vezes a nossa carne clama por entretenimento. E o Senhor, Ele está falando assim: nós temos que velar para a palavra dEle se cumprir na nossa vida, como, pastor Carlos. Nós temos que lutar contra a nossa carne. Aquilo que vai alimentar o nosso espírito é a palavra de Deus. Não uma piada daqui, não uma coisa dali, um entretenimento fora, aleluia, dos padrões divinos. É o Senhor quem vai fazer toda a diferença na minha vida. É o Senhor quem vai fazer toda a diferença na tua vida. Então nós precisamos
velar para que a palavra do Senhor se cumpra na minha vida e na tua vida. A Sagrada Escritura diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Seja bem-vinda nessa manhã, minha amada irmã Berenice Cruz. Eu já estava com saudade da minha amada irmã nas lives. Que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Então, aqui, amados irmãos, ele diz assim: as orações de todos os santos. As repetidas menções às orações dos santos indicam que as orações, aleluia, de intercessão dos crentes são, aleluia, da máxima importância para a destruição do mal e para o estabelecimento da justiça de Deus na terra. João menciona as orações de todos os santos, sendo assim as orações dos santos, aleluia, da tribulação na terra, são reforçadas pela intercessão de todos os santos no céu. Os santos no céu estão muito, aleluia, interessados nos eventos na terra. Note que Deus, aleluia, em certo sentido, entesoura, aleluia, as nossas orações, embora o Senhor, aleluia, nem, aleluia, sempre responda imediatamente a todas elas. Ele não deixa, aleluia, de lado, mas as reserva para um mandamento certo, aleluia, ou melhor dizendo, para um momento certo a serem atendidas. Amém? Glórias a Deus. Que Deus esteja aí, aleluia, fazendo muito mais, aleluia, do que nós possamos, né? Estar orando, buscando, colocando a nossa vida no altar, falando com o Senhor: Senhor, eu preciso, aleluia, eu quero estar debaixo, aleluia, da tua unção. Amém? Também Almir aqui conosco, Almir Gomes da Silva, que Deus esteja abençoando, seja bem-vindo. Também Milena Lima, que Deus esteja abençoando aí, aleluia, nesta manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a nossa irmã Berenice está dizendo: verdade, pastor Carlos, muitas mensagens nos tiram, aleluia, da graça. Misericórdia, te peço, ó Pai Celestial, amém, glórias a Deus. Então, as orações, minha amada irmã Berenice, muitos momentos de orações nós temos, né? Eu, quando saio os portões da minha casa, eu vou orando ao Senhor. Quando eu ligo o carro, eu vou orando ao Senhor, para que o Senhor esteja na frente de todas as coisas. Quando no almoço, né, no café da manhã, à noite, orando pelos amados irmãos, no grupo de oração. Então, há momentos assim, muitos momentos que nós temos que estar ligado com Deus, e Deus, Ele recebe as orações dos santos, amém? Então, vamos estar orando, colocando a nossa vida no altar do Senhor. No versículo 7 do capítulo 8, ele diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que fosse queimada na sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E quando o Senhor fala a respeito desse versículo, aí começam os primeiros julgamentos das trombetas. Uma terça parte da vegetação da terra é destruída por fogo e saraiva. Uma terça parte, aleluia, do mar e dos rios é poluída. Os céus, o sol, a lua, as estrelas são escurecidos durante uma terça parte do dia e da noite. Os julgamentos afetam os seres humanos também, pois muitos são mortos. O julgamento, aleluia, é limitado a uma terça parte do mundo, porque o propósito do julgamento é advertir as pessoas e trazê-las ao arrependimento. Eu vejo coisas acontecendo, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. A gente olha os terremotos, os maremotos, as coisas que têm acontecido aí, e nós, quando olhamos, nós falamos: misericórdia.
segundo, aleluia, os canais televisivos, segundo os comentários dos amados irmãos, a gente tem olhado a guerra na Ucrânia, a gente tem olhado a situação aí de terremotos. Quando os terremotos vêm, as casas elas são destruídas conforme se fossem caixinhas de fósforo. E de repente você, no áudio televisivo que está falando contigo, ele fala 30.000 pessoas morreram. São pessoas assim, meu amado irmão, aleluia, que muitas vezes a gente fala assim, eu nem conhecia essas pessoas. Talvez está no meu coração, está no teu coração, a gente não gosta de expressar isso. Mas a gente precisa entender que a minha oração, a tua oração tem que estar diante do Senhor, falando: Senhor, tem misericórdia desse povo, porque poderia, meu amado irmão, essas situações dificílimas estão acontecendo aqui no Brasil comigo, contigo. E o nosso coração tem que ser um coração adorador a Deus, para falar com Deus assim: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, entra com o teu poder, entra, aleluia, com as tuas mãos potentes. Muitas vezes, amados irmãos, nós olhamos no Brasil quantas pessoas desabrigadas, quantas pessoas perderam tudo, aleluia, com as enchentes, quantas pessoas estão aí em abrigos. Meu próprio irmão aí, ali em Juiz de Fora, com as cheias das águas, os móveis dele ficou boiando, aleluia, dentro de casa, que as águas encheram a casa dele, ele perdeu muitos móveis, muitas coisas ele perdeu. Quantas situações têm acontecido e nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar com o coração aí quebrantado diante do nosso Deus, porque nós somos vulneráveis diante a face de tudo que tem acontecido. E somente Deus, aleluia, Ele pode livrar a minha vida, somente Deus pode livrar a tua vida, somente Ele pode fazer toda a diferença. E nós precisamos colocar a nossa vida no altar do Senhor. Esse é quebrantamento espiritual. Essas coisas, conforme aqui foi falado, é para que venha haver temor na minha vida, para que venha haver temor na tua vida. Mas muitas vezes, amados irmãos, os corações estão tão assim endurecidos. Eu lembro dos livros que eu leio a respeito do pastor Jorge Linhares, e ele vendo um grupinho de pessoas em volta de uma pessoa que estava caída numa praça, e ele aquebrantou-se o seu coração para estar indo até aquele local, ver se poderia fazer alguma coisa por aquela pessoa que ali estava caída. Ele não viu quem era, ele não sabia quem era. Quando ele chegou no local, era sua esposa que estava caída ali. Eu lembro uma outra história a respeito de um médico. O médico, ele estava terminando o seu plantão. E quando de repente chegou uma pessoa que estava gravemente ferida, precisando dele naquele momento, ele falou: já terminei o meu plantão, não vou atender. Tomou um banho, trocou de roupa, pegou o seu carro e foi para casa. Quando chegou em casa, ele ficou sabendo, aleluia, pela sua esposa, que o seu filho tinha sofrido um acidente. E quando ele foi apurar, aleluia, toda aquela situação, aquela pessoa que tinha chegado no hospital muito grave, ferido, precisando do seu atendimento, era seu filho. E quando ele voltou ao hospital, já era tarde demais. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós negamos socorro, nós negamos uma oração, nós negamos, aleluia, a nossa vida por alguém, e quando a gente vai fazer algo, já é tarde demais. O momento é agora de você orar, o momento é agora de nós nos aquebrantarmos a respeito de tudo que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel tem nos ensinado, para que nós sejamos solícitos às pessoas, para que nós venhamos a agir, aleluia, com as beneficências
as quais Deus tem colocado no nosso coração. Então seja um, aleluia, seja aquele que vai fazer toda a diferença. Que Deus esteja operando, aleluia, na sua vida, para que nós venhamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, ser um grande exército nas mãos do nosso Deus. Amém? Porque tudo que você plantar, você também ceifará. Então que seja uma boa lavoura, aleluia, de produtos eficazes, segundo a ordem do Espírito Santo do nosso Deus. Amém? Seja bem-vinda, minha amada irmã Maria Luísa. Seja bem-vinda no nosso meio também a nossa irmã Helenilda, que Deus esteja aí operando na sua vida também. Ana Inês, que Deus esteja aí maravilhosamente abençoando as nossas amadas irmãs e irmãos também. Que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Então, aqui também no versículo 8, ele diz: e segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Quando ele traz, amados irmãos, essa grande coisa sobre o mar, isso pode, aleluia, ser um grande meteoro ardente que caiu, aleluia, no mar. Mata a terça parte, aleluia, da vida marítima e destrói muitos navios. Quando o Senhor, aleluia, ele vem e fala a respeito, aleluia, do 11, ele diz a respeito do absinto. O absinto é uma planta amarga que representa o julgamento divino e a tristeza da raça humana. Amém? Então, também no 8, aleluia, 13, e diz assim: olhei, aleluia, e ouvi um anjo voar, aleluia, pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão, aleluia, de ainda tocar. Aleluia, glórias a Deus. Aqui, os mais, aleluia, depurados textos gregos contêm, aleluia, águia, em vez de anjo. O tríplice, aleluia, ai, de lamentação da águia, é para advertir que os 3 próximos julgamentos serão muito mais intensos, aleluia, e devastadores, muito mais devastadores do que, aleluia, os precedentes. O 5º e o 6º julgamento envolverão forças demoníacas terríveis. Amém? Forças demoníacas terríveis. Nós precisamos lutar com as armas da fé. Nós precisamos buscar, aleluia, ao Espírito Santo do nosso Deus. Amém? É tempo de arrependimento, como diz a nossa amada irmã Berenice, né? Nós temos que, aleluia, estar com o coração propenso, né, à obra de Deus, para nós estarmos alcançando, né, a presença do eterno Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, continuando, agora eu quero trazer um texto que eu escolhi para estar aqui compartilhando com os meus amados irmãos. Agora, vou ser mais didático, mais rapidamente, para não tomar muito tempo. Apocalipse capítulo 8, as primeiras 4 trombetas, do versículo 1, né? Capítulo 8, versículo 1 ao 13. Ainda aguardamos o 7º selo. Os 6 primeiros foram abertos no capítulo 6. E o 6º foi especialmente, aleluia, severo. O intervalo do capítulo 7 nos assegurou da proteção dos fiéis. Chegamos ao capítulo 8, esperando a abertura do 7º selo, ao invés de trazer, aleluia, uma vez, a fim,
aleluia, da revelação do plano de Deus. O sétimo selo abre outra série de 7. Este capítulo revela o acontecimento, aleluia, os acontecimentos resultantes quando os anjos tocam as primeiras 4 trombetas. O cordeiro abre o sétimo, aleluia, o sétimo selo. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, depois do intervalo, aleluia, do capítulo 7, o cordeiro volta ao último selo. Houve silêncio no céu, cerca de meia hora, aumentando ainda mais a expectativa dos ouvintes. Esse selo abre, aleluia, com silêncio. Nenhum ser, aleluia, vivente fala. Aleluia, não se ouve o clamor das almas dos mártires. Não há nenhum terremoto. Por enquanto, silêncio. Novamente, a apresentação dramática destaca a importância da revelação e da reverência, aleluia, devida a Deus. Moisés, em um dos seus discursos finais a Israel, disse: guarda silêncio e ouve, ó Israel. Ouve, aleluia, vieste a ser povo do Senhor, aleluia, teu Deus, portanto obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. Deuteronômio capítulo 27, do 9 ao 10. Quando Abacuque questionou a execução da justiça de Deus e ouviu as advertências dirigidas aos malfeitores, ele ouviu a proclamação que o Senhor, aleluia, está no céu, aleluia, está no seu santo templo, cala-se diante de toda a terra. Abacuque 2:20. O silêncio diante do sofrimento reflete a confiança em Deus. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Lamentações, capítulo 3, versículo 26. Quando, aleluia, nós estamos esperançosos no nosso Deus, quando nós, aleluia, nos dirigimos a Ele, quando nós colocamos a nossa vida no altar, nós temos a certeza de tudo aquilo que será proferido da parte de Deus, nós estaremos em segurança. Nós precisamos então, aleluia, na data de hoje, aqueles que ainda, aleluia, não tomaram a sua decisão por Cristo, é necessário nós falar: Senhor, advoga as nossas causas, porque sem o Senhor nada podemos fazer, porque somente o Senhor é Deus de todos os povos, somente o Senhor é Deus de todas as nações. Nós precisamos colocar, aleluia, nossa vida diante dele e falar: Senhor, julga a minha causa. Davi, ele chega diante do Senhor e fala: vê se há em mim algum caminho mau. E nós precisamos diante do Senhor, a gente sabe que tem, mas a gente precisa falar: Senhor, entra com as tuas providências, pois o sangue do Cordeiro, aleluia, ele está, aleluia, como remédio à minha disposição, à tua disposição, ainda nessa manhã. Ainda nós estamos vivendo o tempo da graça, e que o Senhor, ele venha com poder e glória sobre a minha vida, sobre a tua vida, nesta manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, no 8, aleluia, capítulo 8, versículo 2, ele diz: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Então vi, aleluia, 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. De novo, fica bem claro que Deus manda que as revelações das trombetas vêm do Senhor. 7 anjos em pé diante do trono, aleluia, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, recebem todas essas trombetas. Trombetas tinham, aleluia, diversas funções no Antigo Testamento. Números 10, de 1 a 10.
2, aleluia, usos, tem significado relevante aqui, serviam para soar o alarme, aleluia, no caso de guerra, e para convocar a multidão no santuário de Deus. As 7 trombetas vão anunciar as guerras divinas contra os ímpios. Eu lembro quando eu servia, aleluia, o exército em São João del Rei. Eu lembro que as trombetas, elas soavam às 6 horas da manhã. E elas soavam para acordar as pessoas que estavam dormindo, para ali, aleluia, tomar o seu banho, fazer a sua barba e se preparar para ir para o rancho, para se alimentar. E depois para os exercícios físicos que teriam durante todo o dia. Então, quando a trombeta soa, eu creio, amados irmãos, que é um despertar, aleluia, para a minha vida e para a tua vida, pois o Senhor quer nos alimentar, o Senhor quer fazer, aleluia, toda a diferença na minha vida e na tua vida ainda hoje, enquanto nós podemos, porque aqui, meus amados irmãos, como nós já vimos aí, nós lemos, aí vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, amém? Então, ele diz que as 7 trombetas vão anunciar guerras divinas contra os ímpios. Então nós precisamos entender que, aleluia, o Senhor, Ele quer fazer muito mais na minha vida e na tua vida. Mas nós temos que nos colocar à disposição daquele que vive e reina para todo sempre. Então veio outro anjo e ficou em pé ao altar como, aleluia, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar. Aleluia, esse altar de ouro que se acha diante do trono do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outro anjo ficou de pé junto ao altar. O altar do incenso ficava diante do trono de Deus. O incensário de ouro, muito incenso, aleluia, orações de todos os santos. Este anjo age como se fosse um sacerdote levantando o incenso e as orações ao trono do Senhor. Foi uma das responsabilidades importantes dos sacerdotes levitas no Velho Testamento. Êxodo, capítulo 30, versículo 7 ao 9. O sangue sacrificial, o incenso aromático, aleluia, serviam para evitar a morte dos servos de Deus, conforme está em Levítico, como referência 16, 11 ao 14, número 16, 46. Nós precisamos então, amados irmãos, enquanto nós podemos, aleluia, ser sacerdotes, aleluia, do nosso lar. Levantar orações, imprecações, intercessões, falar com Deus a respeito de todos aqueles nossos irmãos, filhos, de toda a nossa parentela, clamar ao Senhor, falar: Senhor, tem misericórdia, restaura, aleluia, minha casa enquanto é tempo, agora, Senhor, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 8, versículo 4. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, aleluia, a fumaça do incensário. Com orações dos santos subiu a presença, aleluia, de Deus, a fumaça. Davi falou, aleluia, para o Senhor: suba a tua presença, minha oração, como incenso. Salmo 141, verso 2, as taças do incenso, aleluia, representa as orações dos santos. Os anjos entregam orações que sobem à presença de Deus. Que a minha oração, amados irmãos, que a tua oração, que a nossa oração venha estar nessa manhã chegando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Ele entre com as devidas providências na minha vida e na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Partindo agora para o versículo 8, capítulo 8, versículo 5. E diz assim: e um anjo, aleluia, tomou o incensário, encheu-o, aleluia, do fogo do altar e atirou, aleluia, sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Aleluia. O incensário servia para levar as petições, aleluia, dos santos ao altar. Agora servem também para trazer uma resposta divina. Se os santos, aleluia, pedem justiça, é justiça que verão. O anjo enche o incensário do fogo do altar
e atira sobre a terra. Encontramos uma cena semelhante em Isaías capítulo 6, onde um serafim tira uma brasa do altar para purificar o profeta. A purificação, aleluia, que, aleluia, se segue no Apocalipse, vem por meio do castigo dos ímpios, fogo, aleluia, do céu. Tem duas funções na Bíblia: consumir os sacrifícios oferecidos ao Senhor, 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 26, 2 Crônicas 7:1. E segundo, castigar o inimigo de Deus, 2 Reis, de 1 a 10, aleluia, ou melhor dizendo, 2 Reis, capítulo 1, 10 e 12. Lucas, capítulo 9, versículo 54. Podemos ver aqui os dois sentidos, pois a morte dos inimigos de Deus apazigua a ira divina. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Os servos aguardam em silêncio em Deus e responde com trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Asaf escreveu: vem o nosso Deus e não guarda silêncio perante, aleluia, ele arde o fogo devorador ao seu redor, esbraveja grande tormenta, íntima os céus, aleluia, lá em cima a terra para julgar. Os céus anunciam a sua justiça, porque, aleluia, é o próprio Deus, aleluia, que julga. Escuta, povo meu, eu falarei, eu sou Deus. Salmo 50, do verso 3 ao verso 7. A palavra do Senhor diz, amados irmãos, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que aos homens está, aleluia, ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. E depois de todas essas coisas vem o juízo. Precisamos, meus amados irmãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar preparado para todas as coisas que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. Amém? Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas, aleluia, preparam-se para tocar. O 7º, aleluia, selo revela as 7 trombetas. Este versículo é a transição que introduz a próxima série de 7. Os 7 selos foram, aleluia, divididos em 4, anunciados pelos 4 seres viventes, e 3, com um intervalo, aleluia, o 6º e o 7º se mostrou a proteção divina para os fiéis. De modo semelhante, as trombetas, aleluia, podem ser divididas em 4 e 3. Estas últimas são chamadas de ais. Depois, aleluia, o anjo, aleluia, depois do anjo tocar a 6ª trombeta, encontramos cenas diferentes que tratam da missão, aleluia, de João, da proteção dos fiéis e da vitória das testemunhas do Senhor. A primeira trombeta, capítulo 8, verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo, aleluia, de mistura com sangue, e foram atirados sobre a terra. Foi então queimada a 3ª parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. O primeiro anjo tocou a trombeta, cada uma das 7 trombetas será tocada por um anjo, aleluia, por um dos anjos apresentados no versículo 2. Houve uma saraiva, aleluia, e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. A primeira trombeta nos lembra das pragas usadas para castigar os egípcios. Na 7ª praga caiu chuva, aleluia, de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras. Êxodo capítulo 9, versículo 24. Na primeira, as águas se tornaram em sangue. Êxodo capítulo 7, aleluia, versículo 17. Foi então queimada a 3ª parte da terra e das árvores e também toda a erva,
ainda não chegamos ao castigo total ou final, pois, aleluia, esta trombeta fala da destruição da terça parte, especialmente das plantas. A terça parte é citada em outros castigos desta série. A gente precisa, meu amado irmão, minha amada irmã, se consertar com o nosso Deus, para que não venhamos aí passar pela grande tribulação. Amém? Então, a segunda trombeta, capítulo 8, versículo 8 e 9. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma, aleluia, como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Observamos aqui o poder de Deus. Somente o Senhor, aleluia, tem tal poder sobre montanhas. Deus, aleluia, cria os montes e pode pisar os altos, conforme está em Amós capítulo 4, versículo 3. É Deus, aleluia, que pode queimar uma montanha em julgamento, Miqueias capítulo 1, versículo 3 e 5. Ou até tirá-la no mar para cuidar dos seus servos, Mateus 21, 21. Deus deu a Zorobabel a vitória sobre o grande monte, Zacarias capítulo 4, 7. Quando Deus revelou as suas intenções de castigar a Babilônia, ele usou linguagem semelhante à de segunda, aleluia, a da segunda trombeta. Eis que soou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra, estenderei a mão contra ti, e te removerei, aleluia, te revolverei das rochas, e farei de ti um monte de chamas. De ti, aleluia, não se tirarão pedras, nem para o ângulo, nem para os fundamentos. Porque, aleluia, te tomarás em desolação, aleluia, perpétua, diz o Senhor em Jeremias capítulo 51, também, aleluia, versículo 25 e versículo 26. O Senhor, aleluia, é quem tem poder, aleluia, sobre as montanhas. Montanhas, aleluia, frequentemente representa autoridade ou reinos. Isaías 2:2, um mar servia como um dos principais meios de, aleluia, comércio. Ezequiel capítulo 23, verso 2, Ezequiel 27, versículo 3. Nesse sentido, a segunda trombeta, aleluia, pode sugerir um castigo que atinge a economia. O mar também pode representar os povos do mundo. Salmo 98, verso 7, Isaías, aleluia, 23, 11, 45, verso 5, Ezequiel 26, 16, versículo 18, autoridade atingindo os povos da terra, cuja terça parte se tornou em sangue. Novamente, ele usa a linguagem da primeira praga no Egito. É um castigo grave, mas não total. É um castigo parcial. Nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, correr para junto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando ele fala no capítulo 8, versículo 9, e morreu uma terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações, e morreu a terça parte da criação que tinha vida, e foi destruída a terça parte, aleluia, das embarcações. O mar, aleluia, está cheio de vida, mas esta trombeta destrói um terço das criaturas do mar. Também afeta o comércio, destruindo um terço das embarcações. Na época do Novo Testamento, os romanos dominavam, aleluia, um império construído pelo controle do mar Mediterrâneo. A expansão, aleluia, do poder romano durante quase, aleluia, 4 séculos havia garantido domínio sobre as principais rotas comerciais entre 3, aleluia, continentes, a Europa, a Ásia e a África. Uma praga que destrói, aleluia, uma praga que destrói a terça parte das embarcações deixaria o império,
aleijado, enfraquecido. Quando nós olhamos, meu amado irmão, a terceira trombeta, no versículo, aleluia, no capítulo 8, versículo 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra uma terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha de fogo. Caiu, aleluia, do céu sobre a terra, parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela. A terceira, aleluia, desta série, aleluia, de castigo, uma estrela para atingir as águas doces que os homens precisam para beber. As estrelas, aleluia, como parte da criação de Deus, lhes servem. Salmo 148, verso 3. Ele, aleluia, tem poder para usar as estrelas nas suas batalhas a favor dos fiéis. Juízes, capítulo 5, versículo 20. E é como instrumento de castigo, Mateus, capítulo 24. Aleluia, Mateus, capítulo 24, versículo 29. Apocalipse, capítulo 6, versículo 13. O efeito dessa estrela é a poluição da terça parte dos rios e das fontes de água. Quando ele vem aqui no capítulo 11, no capítulo 8, versículo 11, o nome da estrela é absinto. E a terça parte das águas, aleluia, se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O nome, aleluia, da estrela é absinto. A erva absinto representa amargura. Lamentações, capítulo 3, versículo 15 e 19. Especialmente o veneno, aleluia, de castigo divino. Provérbios, capítulo 5, verso 4. Jeremias, capítulo 9, verso 15, 23 e 15. Aqui Deus ataca as águas potáveis, nos lembrando do efeito das primeiras, aleluia, da primeira praga no Egito. Êxodo, capítulo 7, versículo 20 e 21. Quando Deus abençoou o seu povo, ele tornou doce as águas amargas. Êxodo, capítulo 15, versículo 25 e 26. Aqui, aleluia, ele faz ao contrário para castigar, aleluia, o povo ímpio. No versículo 8, capítulo 12, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte, aleluia, do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecessem, aleluia, na terra, a terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles não brilhasse. A linguagem usada para descrever o efeito da quarta trombeta é típica de profecia de visitação divinas, pois Deus controla os corpos celestes. Isaías, capítulo 40, versículo 26, Jeremias 31, 35. Isaías transmitiu a profecia contra a Babilônia, porque as estrelas em constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer, aleluia, se escurecerá, e a lua não fará, aleluia, resplandecer a sua luz. Isaías capítulo 3, versículo 10. Ezequiel usou a mesma linguagem para a profecia contra Faraó, rei do Egito. Ezequiel capítulo 32, versículo 7. Joel, aleluia, empregou nas suas descrições de castigos divinos, como, aleluia, nos cumprimentos das profecias do Velho Testamento. A profecia da quarta trombeta não é, aleluia, do fim do mundo. Descreve um castigo de pessoas aqui na terra. O fato de envolver a terça parte do sol, da lua, das estrelas, confirma, aleluia, a interpretação de castigo parcial. É uma advertência que Deus está trazendo sobre o seu povo. Deus, ele está trazendo uma advertência para que nós, aleluia, venhamos estar indo até onde ele está. O aviso, aleluia, da vinda das últimas três trombetas, capítulo 8, versículo 13. Então vi, aleluia, e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa dos restantes das vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar.
Glórias a Deus. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele diz, então vi uma águia que voando, aleluia, pelo meio do céu. Os 7 selos foram divididos como uma série de 4, seguida, aleluia, por outra série de 3. Esses 3 são os ais. As trombetas são divididas da mesma maneira, aleluia, passaram 4. Agora, uma águia anuncia a vinda das últimas 3, evidentemente mais severas do que as primeiras. A águia é conhecida universalmente como um forte, aleluia, predador. Aqui voando, aleluia, pronta para descrever e tornar, aleluia, tomar a sua presa. Ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. A palavra ai, ela demonstra dor, lamento. Repetida 3 vezes, sugere dor extrema, um pré-anúncio do castigo mais severos, aleluia, por vir. Novamente, a mensagem se aplica às pessoas, aleluia, na terra. Conclusão: as primeiras 4 trombetas anunciaram terríveis castigos divinos sobre a terra. O que virá nas últimas 3 trombetas, no capítulo 9, aleluia, 10 e 11, será ainda mais aterrorizante do que as aflições, aleluia, que já passaram. Eu quero trazer um versículo para ilustrar tudo que nós falamos aqui, conforme nós vimos em Apocalipse. E eu tenho anunciado essa palavra do Senhor como um evangelista. E aqui no capítulo 10, aleluia, o Senhor, ele fala, aqui no versículo 20 e 21 do capítulo 10. São os dois últimos versículos, penúltimo e último. Diz assim que Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado ao que por mim não perguntavam. Mas contra Israel, diz, todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. O Senhor, ele fala que tem estendido, aleluia, as mãos sobre a minha vida, sobre a tua vida. Ele está de braços abertos para me receber. Ele está de braços abertos para te receber. O Senhor, quando ele, aleluia, está de braços abertos para me receber e receber você, ele vem com esses braços abertos para cuidar de mim e de ti, para que nós, aleluia, não venhamos sair, aleluia, da sua presença, assim como uma mãe, ela lança, aleluia, mão do filho e traz até seu peito para amamentá-lo, para alimentá-lo, para protegê-lo, para guardá-lo. Assim é Deus comigo, assim é Deus contigo. Essas situações que nós estamos vendo aqui sobre pragas, são pragas sobre os infiéis, aqueles que não querem, aleluia, colocar a sua vida no altar do Senhor. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, coloque a tua vida no altar. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Busque ao Senhor enquanto Ele está perto. Coloque, aleluia, a sua vida no altar daquele que vive e reina para todos sempre. O Senhor, Ele quer fazer maravilhas na sua vida, mas você tem que colocar a sua vida no altar. Se você não coloca a sua vida no altar, o Senhor diz: eis que cedo vem. E Ele diz que virá como ladrão na noite, quando ninguém, aleluia, estiver esperando. Então, que no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você venha esperar, aleluia, o Senhor. Você venha colocar a sua vida no altar do Senhor e fala: Senhor, eu necessito de Ti, eu quero, Senhor, aleluia, estar, aleluia, buscando o Senhor. Eu quero ser uma bênção nas Tuas mãos. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, vamos orar. Pai santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos aprender, Senhor, do Senhor. Nós queremos, ó Pai, nos arrepender. Nós queremos, ó Pai, estar, Senhor Deus,
ouvindo a tua voz e obedecendo. Cuida, Senhor, dos teus filhos, cuida das tuas filhas. Que nós venhamos, ó Pai, aleluia, estar, Senhor Deus, olhando, Senhor Deus, para o autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ministra, Senhor Deus, com o teu poder. Ministra, Senhor Deus, com a tua unção. Nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te proteja. Uma boa quinta-feira. Aleluia. Hoje nós estaremos na sala de oração. Daqui a pouco, 9 horas da manhã, 20 minutos, 18 minutos, nós estaremos na sala de oração, orando pela comunidade, pelo Rio de Janeiro. Esteja conosco aí orando, clamando pelo Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está muito perigoso. Nós contamos somente com as mãos poderosas do nosso Deus, com as orações dos santos. Então esteja intercedendo por nós. Quando for 21 horas, nós estaremos na rádio, aleluia, Nova Sião. Esteja conosco. Vamos aprender mais de Deus. Deus, Ele quer trabalhar. Deus, Ele quer fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, mais do que nós temos pensado. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que Deus esteja te abençoando, Deus esteja te protegendo, guardando, livrando do mal. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, Deus proteja, Deus esteja guardando. Deus esteja fazendo muito mais do que nós temos pedido. Estenda tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Carlos e até, aleluia, mais tarde, quando nós estaremos na rádio Nova Sião, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fica com Deus. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Amém? Então, até mais tarde. Fica com Deus.